problema da dependência química afeta não apenas o dependente, mas também seus familiares que acabam sendo envolvidos neste triste quadro de dor e desespero. Muitos familiares não sabem que atitude tomar diante do ente querido mergulhado no uso do álcool ou das drogas. Muitos se questionam se devem intervir e resgatar esse dependente. Na maioria dos casos, a grande dúvida é o que fazer para libertá-lo. Sempre o melhor passo é o próprio dependente reconhecer sua doença, mas caso isso não aconteça, a intervenção dos familiares pode ser a única saída. O medo de trair a confiança do viciado inibe muitas vezes os pais e parentes próximos de internar essas pessoas e procurar ajuda. Mas se acovardar diante do problema pode significar a destruição de quem se ama. Intervir pelo dependente pode representar, ao contrário do que muitos pensam, um ato de coragem e fé. Afinal, o afeto aliado à energia do momento certo é um dos melhores recursos de combate, não só ao vício instalado, mas também na prevenção de futuros dependentes químicos. Porém, se o único recurso restante for a internação, não tema, porque apesar da dor e a revolta desse dependente, o sol poderá brilhar após a noite escura de lágrimas. Bem, amigos, você está na TV Mundo Maior, o nosso programa aqui é Vida Nova e nós falamos sobre dependência química, alcoolismo, as drogas, que causam aí tanta, vamos dizer assim, disfuncionabilidade dentro da família, a família fica toda problemática, atingindo pontos sensíveis ali dentro da família, principalmente a esperança, né? Atinge a esperança porque muitas vezes o dependente continua usando, apesar de todo o esforço da família, ele começa a causar grandes problemas e a esperança vai embora. No programa de hoje nós vamos tentar, através de esclarecimento, de informações boas, de qualidade, trazer consolo para você, mostrando que há solução para o problema. Bom, meu abraço a você, amigo da TV Mundo Maior. Nós estamos aqui com mais um programa Vida Nova. E hoje contamos com a presença do Dr. Michel Matias Vieira, que é psiquiatra, e também do Alexandre Araújo, que é especialista em tratamento para a dependência química, né? E é para o Dr. Alexandre que eu vou deixar a minha primeira pergunta de hoje. Suponhamos que eu tenho em casa um dependente químico, aquele dependente que não se julga dependente. Por mais que as coisas aconteçam na vida dele, aconteçam erradas, acidentes, problemas na vida, ele acha que ele pode solucionar tudo sozinho, que não precisa de ajuda. De repente ele cai na sarjeta, começa a inchar, a situação, você vê que ele está criando a própria morte ou problemas maiores depois. Mas não quer ajuda. É justo você, como familiar, ver o seu parente, o seu ente querido definhar dessa forma e não fazer nada? Ou se pode fazer algo? Não, se pode fazer e a princípio tem que se pensar que quando se fala de droga, quando se fala de dependência química, nós estamos falando de morte. Dependência química é morte, dependência química é uma doença com determinação 100% fatal. E um familiar acompanhar o autoextermínio de um outro familiar é extremamente doloroso. Dependência química ela não é uma doença contagiosa, mas ela é uma doença extremamente contagiante. É necessário, e sim, se fazer uma intervenção, né? Interromper esse processo que não só é doloroso para o dependente, que está completamente desorientado, como também para o familiar, que muitas vezes tem um sofrimento muito maior do que o dependente, porque o dependente, por fazer uso de uma substância psicoativa, ele tem um determinado alívio durante as crises de depressão, de angústia, de medo, ele alivia com o uso de droga, já o que não acontece com o familiar, que fica confuso, que tem medo e sofre e tem que passar isso sem nenhum uso. Muitos até começam a fazer uso de outras substâncias. Alexandre, vamos logo para a solução. Então, o Dr. Marcos pintou bem o cenário e esse cenário, 10, 15% das famílias tem esse problema. Eu gostaria de saber dessa técnica, eu já vou direto no assunto, dessa técnica que veio lá dos Estados Unidos, eu gostaria, se você puder até falar da origem, o que é intervenção orientada, qual o seu objetivo e como ela funciona? A intervenção orientada é uma técnica que surgiu na década de 60 no Instituto Johnson, né? Um bispo episcopal, o Vernon Johnson, desenvolveu essa técnica após ele observar a grande dificuldade das pessoas irem para o tratamento.
através de estudos, ele percebeu o padrão de evolução da dependência química, dos dependentes químicos. Ele observou que a dependência química, ela tem um início, um meio e um fim. E que poderia ser antecipado esse fim, né? Ou seja, antecipado essas crises, que é onde os dependentes químicos pedem ajuda. Ou seja, existe popularmente uma frase, um chavão que diz assim: ele tem que chegar no fundo de poço para pedir ajuda. Isso não é verdade, isso é irreal. Esse fundo de poço, ele pode sim ser antecipado, esse fundo de poço, ele pode acontecer anos, pode ser um poço raso e não necessariamente esperar a pessoa sofrer. Né? Tem aquela expressão, pau que nasce torto e até a cinza é torta. Nós não somos pau, somos seres humanos, então é diferente no trato. Né? Doutor Michel, como é que é realizado então esse processo de intervenção? Dependendo do caso, o paciente é abordado, inclusive, dentro da sua casa, por uma equipe multidisciplinar, composta de médico, psiquiatra, psicólogos, enfermeiros. Essa entrada na casa do paciente geralmente é combinada antes com a família, e ali se tecem estratégias para a resolução daquilo que se estabelece como uma crise. Seja essa resolução um segmento ambulatorial, em termos de consultório, um segmento de semi-internação, que a gente fala, geralmente em hospitais dia, onde o sujeito passa o horário comercial, vamos dizer assim, no acompanhamento, depois ele dorme em casa e nisso ele é monitorado. Pode ser um segmento de doméstico, onde vai um monitor, um consultor, lá com o sujeito, com o paciente, e pode ser uma internação mesmo do tempo todo, internação integral. Quer dizer, a intervenção ela tem o sentido de resolver a crise e estabelecer uma estratégia para o que vai ser feito dali por diante. Não sei se você vai poder fazer isso, mas eu vou perguntar. Como é que se faz isso passo a passo? Daria para você, pelo menos, descrever, não minuciosamente, que é complicado, mas... É um processo... A relação do interventor com a família. José Carlos, o que é difícil é você orquestrar a família, né? Porque uma intervenção orientada para o êxito dessa intervenção é necessário a participação de 6 a 12 pessoas que sejam pessoas centrais da vida desse dependente. Ou seja, pode ser o pai, a mãe, tio, tia, amigos, um religioso. E o que é difícil é que essas pessoas divergem muito, né, no conceito de dependência química. Tem pessoas que acham que é sem vergonhice, outras acham que é uma fase, outras pensam que isso vai passar, que maconha não tem problema, que é melhor ele parar e tomar uma cervejinha, outros querem que morra logo. Então, até você mostrar para eles que é uma doença, que pode ser tratada, é aquele velho estigma, né? E obter o compromisso de cada um, né? Porque o que se vale para a dependência química popularmente é aquela frase: dependência química é a doença que o dependente químico nega, a família esconde e a sociedade rejeita. Então, o que impera nesse processo de orquestrar a família mudar todo esse panorama. Fica difícil. E depois, mas tem jeito, mas no funciona. Depois de orquestrado, o que acontece? Como é que é? Mas eu acho Depois que... de orquestrado a família, todo mundo, cada um no seu papel, no estilo, o que acontece? Aí é dado um choque de amor para essa pessoa, né? Porque como dependência química é uma doença de morte, então o melhor antídoto para a morte, né, para o autoextermínio, é o amor, é a valorização da vida. Então, depois que os familiares, essas pessoas centrais, elas estão conscientes, né, de que há ajuda, que tem uma saída, que existe tratamentos, pessoas comprometidas, essas famílias são orientadas a cada um escrever uma carta para este dependente químico, né? E essa carta ela também tem um modelo, porque é uma técnica, então é tudo certinho, tudo arrumadinho, né? Tem as disposições da cadeira, vai ser feito num determinado local. E essas cartas, muitas vezes, ela vem escrita, por exemplo, uma mãe escreve para o filho assim: filho, a sua gravidez foi a coisa mais feliz da minha vida, foram 9 meses de extrema felicidade. Eu e seu pai
Nossa, foi os melhores momentos de nossas vidas, foram os 9 meses da sua gestação. Eu me lembro depois você com 5 anos, o seu jogando bola, indo no circo com você. Mas filho, agora eu estou te vendo com 14, 15 anos usando droga. Eu tenho medo que você vai preso, eu choro à noite. E ele ouvindo isso junto com as pessoas que mais amam ele. E a carta termina, eu estou aqui para te pedir que você vá fazer um tratamento, porque eu te amo e eu preciso de você vivo, né? E cada uma das pessoas vai ler essa carta, cada uma das pessoas vai sensibilizar. Mas nisso a mala dele já está no carro, né? Já tem que estar a mala, o local da clínica já certo. Por isso que é muito importante se fazer um pré-diagnóstico, né? Tem que ter um diagnóstico já elaborado, que o doutor, né, sabe como faz. O diagnóstico, um médico acompanhando, ter muito claro que se trata de um caso de dependência química e dar esse choque no indivíduo. Ô, Alexandre, você... Eu só queria falar uma coisa que o Dr. Marcos colocou que eu achei muito importante e que é a questão fundamental do approach, da abordagem da família nesse momento em que o Alexandre entra em cena, que é a palavra compromisso. Então, antes de qualquer coisa, antes até do choque de amor, ele congrega a família em torno daquele compromisso de tratar o paciente. Enquanto não houver a sintonia de todos nesse compromisso, o trabalho não pode ser feito. Então, acho que esse é o trabalho primeiro. Essa é a questão primeira a ser feita com a família. É orquestrar, cada um tem que tocar o instrumento ali direitinho, né? Então, a pergunta que eu queria fazer, na verdade, é uma coisa muito pessoal, porque quando você falou, eu me emocionei, fiquei com os olhos aí meio cheios de lágrima. E eu gostaria de saber se você, como um profissional, naquele momento, tendo que usar só a razão, você já se emocionou, assim, de ficar altamente sensibilizado? Toda vez eu vou falar, eu não vou chorar, mas não tem jeito, é muito emocionante, né? Tem um determinado, é humano, né? Aí fala, mas você tem que ser profissional, você tem, né? Então, mas na hora, claro, é aos prantos, né? Mas emociona, não tem como, é um clima de muito amor, de muita solidariedade, é puro, né? Você vê as pessoas querendo realmente, a dependência química fica desnudada, né? Você vê assim, o amor e a dor, né? E é isso que quebra a negação do dependente químico. Nós vamos então a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Vida Nova. No Mercatudo você encontra de tudo, da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. Bom, você está sintonizado na TV Mundo Maior com o programa Vida Nova. E hoje nós estamos falando sobre intervenção orientada. Alexandre, e a escolha dessas pessoas da família? Como é que seria? A família tem lá 15, 20 pessoas de convivência. Como é feita a escolha de quais dessas pessoas vão participar dessa intervenção? Qual é o perfil ideal? As pessoas centrais, as pessoas que de alguma forma têm alguma influência sobre as atitudes e o comportamento do dependente. Pode ser, inclusive, por incrível que pareça, um dependente. Eu já fiz intervenções no momento que o cara
tá sentado, o dependente está sentado, aí ele olha para o amigo dele e fala, pô, mas você está aqui, você também usa. Fala, meu, mas eu estou aqui porque eu quero ver você bem, eu quero te ajudar, e se for eu vou também. É a ideia, né? Se você já houve atitudes porque o próprio colega já não conseguia mais ver o que o outro estava fazendo com a própria vida. E foi determinante a fala do amigo pedir para o outro se tratar. Olha, Alexandre, pela sua experiência, tem assim questões tipo medo do familiar, porque às vezes o cara é agressivo, meu dependente é agressivo. Receio ou então culpa, de falar, pô, tô traindo ele porque tô fazendo essa armação. Como é que você lida com esse tipo de questão? Tudo isso é previamente encenado, né? Então, existem perguntas, né? Eu fico no papel do dependente, eu nego, eu acuso, e sempre o foco, porque a gente não... Porque o papel do dependente é desfocalizar, né? Então, por exemplo, José Carlos, eu falo para você, você é o meu pai, né? Aí você fala assim... Alexandre, eu quero ver você bem. Eu viro e falo para você, mas eu uso por tua causa, pai, porque você não me dá atenção. Aí o interventor, né, no caso, fala, olha, nós não estamos aqui para discutir problemas familiares, nós estamos aqui para discutir a sua internação, a sua vida. Então, sempre o foco da intervenção é no tratamento, porque a ideia do dependente químico é sair fora. Com todas essas pessoas, para um abandona, o outro não deu peixinho para ele quando ele era pequenininho, o outro não levou ele no jogo de futebol, então por isso que ele usa. Então, ele não consegue manipular todo mundo ao mesmo tempo, não, um por um dá. A ideia dá. A ideia é que ele não manipula mais ninguém, dá um checkmate. E quando ele faz justificativa, tipo, um exemplo... Não, se eu for para internação e quem vai cuidar da casa e tal, eu tenho que trabalhar, você tem que ver tudo isso antes. Já falamos com o serviço social, que a empresa já está sabendo, tudo amarrado. Tudo amarrado. Por isso que precisa orquestrar, está tudo feito. Tem uma segunda parte que ainda depois eu preciso falar para vocês. Doutor Michel, e acontece, por exemplo, de começar a orquestrar toda essa intervenção e não se encontrar o apoio entre as pessoas da família, não encontrar pessoas que tenham esse compromisso que o senhor disse que seja tão necessário. E aí, como fazer? Depende do caso. Quando a necessidade da intervenção ela é premente, ela é urgente, alguém tem que ser responsabilizado, inclusive legalmente. Então, mesmo quando há alguma dessintonia entre os membros da família, a gente acaba, né, Alexandre, elegendo alguém para se responsabilizar caso aconteça alguma coisa, e na figura da lei isso aí é suficiente. Então a gente meio que deixa, naquele momento de crise, obviamente, quando a gente precisa resolver, eu imagino que você esteja falando da internação, ou da forma do segmento. Então quando a gente precisa resolver naquele momento, meio que deixa de lado aquela parte da família que não quer, vamos dizer assim, centra na que quer, ela se responsabiliza, vai na frente junto conosco. Sempre vai ter alguém que vai... Então sempre acaba conseguindo encontrar pessoas compromissadas que acaba resolvendo a questão. Com certeza. Isso é muito importante. Mas como aqui no nosso programa o povo também fala, e é uma questão até muito importante, você que está em casa nos assistindo, qual é a sua opinião? Você internaria seu filho se ele fosse dependente, estivesse num momento de crise, ou estivesse naquela condição que eu relatei no início, já com o corpo inchando, com problema, você internaria o seu filho à força, contra a vontade dele? À primeira vista, a minha resposta seria sim, que eu internaria. Por quê? Porque a gente, como pai, gostaria de ver o filho numa situação melhor, que gostaria de ver o filho saindo de um caminho que a gente sabe que é praticamente irreversível. No entanto, a vida, não faz muito tempo, recentemente me mostrou que este caminho nem sempre é o melhor. Por quê? A vida nos ensina que o doente, ele precisa querer o tratamento para se curar. E a gente não pode deixar de levar em consideração que o usuário, seja ele de droga ou seja de álcool, é um doente. Ele está impregnado daquela situação e ele está na mesma situação de um doente. Primeiro, eu acho que tem que ser avaliado as atitudes da pessoa, né? Como que ele está agindo, e depois tentar ajudar. Droga é uma coisa complicada, mas é uma coisa que ela vai num crescente. Eu tinha um subordinado, eu como chefe dele, convenci-o, entre aspas, né, porque a primeira ideia, aparentemente, ele aceitou fazer o tratamento, e através dos nossos meios encaminhamos para uma clínica conveniada, e depois de algum tempo ele saiu da clínica e ele abandonou o tratamento.
Numa segunda etapa, voltei a conversar com ele novamente, mostrei a necessidade dele se tratar, tentei mostrar os benefícios do que seria para a família dele. Ele aceitou novamente por algum tempo, não passou, acho que um mês, ele saiu novamente, está de novo numa situação lastimável. E isso representa para mim o seguinte, que ele não queria no fundo o tratamento. E se a pessoa não quer o tratamento, mesmo que a gente tente forçar numa situação para que ele seja convencido, o resultado não vai ser favorável. Ele vai sempre voltar a cair. Ok, voltamos então com o programa Vida Nova e o povo respondeu lá sobre se internaria o filho à força. Eu vou ficar com a pergunta aqui para o Dr. Michel, que é psiquiatra, se tudo falhar na questão da intervenção orientada. Tentou-se fazer, mas o dependente não comoveu, mas está numa situação de crise que precisa ser internado. Seria necessário então interná-lo à força? Seria. Obviamente existem critérios, né, que a gente segue para determinar essa internação que nós chamamos de involuntária, para que ele possa ser ajudado. Muitas vezes ele não vai ter a crítica da situação naquele momento, ele vai tentar barganhar alguma situação. Poxa, me dá mais uns 2 dias para eu resolver a situação. Não, já se fez tudo, o Alexandre vai falar um pouquinho a respeito, já fizemos tudo, não tem mais jeito, a gente vai ter que te internar. Ele não precisa querer, não existe uma figura legislada para isso, inclusive, que orienta esse tipo de internação. O Ministério Público é avisado, inclusive, não se configura cárcere privado e nem coerção e nem nada. Quando é terapeuticamente indicado, isso é comprovado em laudo, a internação compulsória, involuntária, à força, como queiram, cabe e deve ser feita. Esta semana eu, junto com o Dr. Michel, mas a equipe de resgate, nós acompanhamos, fizemos realmente uma internação desta, né? E veja bem o caso, uma senhora de 76 anos, acamada, em função de um acidente vascular cerebral, um AVC, o filho de 38 anos, só ela e o filho, por ela estar acamada, recebia aposentadoria e estava usando tudo em crack. Né? Ela não tinha fralda geriátrica, estava sem luz, estava sem alimentação, foi a vizinhança solidária que me chamou para ir ver. Então esse era um caso assim que não tinha condições de se fazer uma intervenção. Eu fui ver o rapaz, ele trabalhava numa estatal federal, ele saiu de férias em dezembro e até o dia 31 ainda não compareceu de volta ao trabalho. Eu liguei para a empresa, ele estava já sendo montado um processo de abandono de trabalho. Então veja bem, nestes casos, qual a alternativa, doutor? Tem uma psicose tóxica, não se passa mais, até tem que trazer ele para a realidade. Brasil, terra, Copa do Mundo agora em junho, tem que, né? Tá aí, CPI, tem que trazer ele para a realidade, porque senão... Alexandre, eu sei que você é um reservatório de experiências e de vez em quando a gente troca algumas figurinhas em relação a essas intervenções e tal, a gente lidar com dependente químico, mas... Vamos voltar lá, a família toda organizada, toda ensaiada. É lógico que de graça também ele não vai. É necessário, eu vou colocar o nome ameaças, mas eu sei que não é bem ameaças. No caso, se ele fala não quero ir, existe mais algum artifíciozinho? Essa é a primeira pergunta. E a outra? Tem algum que já falou, não, eu vou, mas só se eu fumar o último, vou usar a gíria aqui, o último beck... ou o último pino. Eu topo, vai acontecer, eu topo. Outro dia eu comecei até a fazer o vira, vamos fazer eu vou, mas eu quero tomar outro, mas tomou quase 1 litro de 51. Mas foi, entendeu? Em vez dele ficar mais 10 anos tomando litro, ele tomou já peguei, pus dentro do carro e levei. Acontece sim, né? E o ultimato? E o ultimato é aquela parte, porque a parte bonita é quando a família lê a carta, né? E aí, filho querido, netinho querido, meu amigo querido, eu queria que você se tratasse, ele olha para todo mundo, ainda vai como herói. Eu vou, né? Eu vou, pega as malas e vai para a internação. Mas algumas vezes ele mantém a resistência, né? Não vou. E aí cada pessoa ali dessa família, que também já foi previamente já ensaiado, já foi tudo preparado, tem uma segunda carta, que é a carta do ultimato, que é onde que o pai vai falar que então a partir de agora ele vai viver a vida dele, que a amiga não quer mais que também procure, sem ele fazer um tratamento.
E aí o sucesso da intervenção é total, porque a hora que ele sai, ele se vê sozinho, ele se vê no real tamanho. E aí ele não tem outra alternativa, tá bom, gente, já que vocês querem... E no obrigado, o resultado lá na frente, porque às vezes a gente fala, não, ele foi por livre e espontânea vontade, o outro foi pressionado. O resultado a longo prazo lá na frente, qual que é? É melhor ou pior? Não, é igual, porque incrível, porque é o sistema de negação, né? É o sistema dele, ele está num sistema de autoilusão, ele está trocando, está tudo a cabeça do dependente está que nem rádio fora de estação, pega antena 1, alfa, rádio rock, tudo ao mesmo tempo. Veja uma coisa, você falou desse ultimato. Esse ultimato foi de uma forma orientada, uma forma... Agora, aqueles que lá do interior, que não estão tendo tratamento, é normal as famílias darem ultimato para os seus dependentes. Assim você não vai morar mais em casa, tá? Só que o ultimato, amanhã tem outro ultimato, depois outro ultimato. Isso é ruim para o dependente? É muito ruim, doutor. Muito ruim. Eu preciso falar uma coisa. É porque, desculpa, o negócio do assim você não vai morar mais em casa é o choque do ódio. Não é o choque do amor que ele quer. Tem que tomar cuidado com o choque do ódio, que fica pior ainda. Você ataca a pessoa e não o problema. A intervenção orientada, a ideia é atacar o problema. Agora, veja bem, a intervenção orientada, ela precisa ser muito bem planejada por um profissional especializado, porque mexe profundamente com a família, né? Tem que ser feito um bom diagnóstico, uma boa orientação para que o resultado seja satisfatório. Porque senão pode trazer complicações, né? Por exemplo, hoje é muito complicado você pôr uma pessoa fora de casa, né? Devido à violência que está o país hoje. Bom, então, nosso programa está se encerrando, né? O tempo, infelizmente, é curto para os temas que nós temos que debater, mas isso que é bom, né? Deixa sempre um gostinho de quero mais. Queremos logo contar novamente com a presença aqui do Dr. Michel Matias Vieira, psiquiatra. Para falar sobre resgate. Para falar sobre resgate. E do senhor Alexandre Araújo, muito obrigado a vocês. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Esperamos você no próximo programa Vida Nova. Fique com a gente e um abraço.